comigo a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Daremos continuidade à exposição nesta carta. Teremos ainda mais 2 domingos estudando Filipenses, finalizando Filipenses. Hoje veremos apenas 2 versículos, mas 2 versos ricos. Filipenses capítulo 4, verso 8 ao verso 9. Irmãos, eu farei a leitura na nova versão Almeida atualizada. Peço que os irmãos acompanhem e não vai modificar muita coisa. Assim diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, verso 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz será com vocês. Queridos, nos reunimos aqui para refletir sobre um trecho significativo da carta de Paulo aos Filipenses. Um texto importante, um texto caro para nós. Claro que toda a carta e toda a palavra é importante. No entanto, os efeitos disso aqui, os leitores iniciais, originais, tinham um peso muito grande. E também devemos extrair todo esse peso e essa carga daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo para nós hoje. Para a gente compreender a riqueza desta passagem, a gente precisa considerar o contexto. Vamos mergulhar muito fundo no contexto. E estamos aqui já no capítulo 4, e desde lá a gente vem abordando esse contexto e sinalizando para os irmãos. Não é, para quem está acompanhando a exposição, uma novidade dizer que Paulo aqui está preso. Só que esta situação, a prisão do apóstolo Paulo, não apenas reflete o sofrimento pessoal do apóstolo Paulo, mas também assola a comunidade cristã em Filipos. A prisão de Paulo, líder espiritual, poderia provocar desânimo, poderia trazer aos crentes de Filipos desconfianças, levando estes irmãos a um ambiente propenso à promiscuidade, a pecados, a uma vida de libertinagem. Filipos, como um centro comercial, cultural, militar do Império Romano, era um local onde a imoralidade se manifestava de várias formas, de várias maneiras. Nós chegamos a abordar isso há 2 sermões para trás. Falamos da pressão cultural que esses irmãos estavam submetidos. Uma pressão cultural intensa, com práticas hedonistas, com comportamentos promíscuos, pecaminosos, festividades pagãs, celebrações de cultos a deuses romanos, a aceitação de estilos de vida que desconsideravam os princípios cristãos, algo que criava um clima que desafiava a moralidade, a ética dos crentes de Filipos. E em meio a isso,
os filipenses, eles lutavam para permanecer firmes no Evangelho. Em meio a toda essa investida, eles lutavam para permanecer fiéis ao Evangelho, enfrentando a tentação de se conformar com as normas, as regras expostas pela sociedade que cercavam eles. Essa imoralidade e a pressão cultural impactavam profundamente a mente, o coração dos crentes de Filipe, criando ali um ambiente de confusão, de desorientação espiritual. A luta para permanecer, para manter a integridade cristã em um contexto tão adverso como este que eles estavam inseridos, tornava essencial essa exortação do apóstolo Paulo. Tornava essa exortação do apóstolo Paulo algo pesado, para que ele direcionasse os seus pensamentos a coisas que glorificavam a Deus. Eles estavam em luta. De um lado, uma cultura pagã, perversa, maligna, e os crentes lidando com seus próprios conflitos internos e externos, tendo agora que manter a sua mente focada, não distraída, mas focada em Deus, nas coisas que glorificam a Deus. Quando Paulo usa aqui a palavra grega pensai, quando ele diz aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, ele está dizendo, olha, pense desta forma, pense desta maneira. E a ideia aqui de pensar é algo intenso. Algumas traduções vão trazer a ideia de considerem, meditem, reflitam. E essas alternativas, elas ressaltam para nós a importância que eles tinham de fazer um exercício mental deliberado, contínuo. Exigia deles um esforço para manter a mente deles não cativa aos pecados, mas livre do pecado, mas escrava do Senhor. Eles tinham que fazer um esforço diante do apelo social deste período. O convite aqui é para que os filipenses resistam às pressões externas e busquem uma transformação que é proposta na palavra. Resistam. Sejam firmes no modo de vocês pensarem. E esse direcionamento intencional dos pensamentos é crucial para a vida cristã. Principalmente no ambiente conflituoso como eles estavam vivendo e como nós vivemos hoje. Paulo, meus irmãos, mesmo em sua prisão, ele se torna aqui um farol de esperança, enfatizando a necessidade de uma mente renovada que possa resistir à tentação, que possa resistir à imoralidade, firmando-se nas virtudes que refletem o caráter de Cristo. Virtudes que não apenas definem os crentes, mas que também refletem o caráter de Cristo na vida dos crentes. O nosso desejo aqui com isso é que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração para receber a palavra, que nos prepara para uma jornada de piedade, uma vida piedosa, uma vida de fato cristã. Há uma expressão importante que eu ia saltar aqui. Uma expressão que vai aparecer cerca de 6 vezes, só no verso 8. Uma expressão que vai enfatizar a totalidade, a abrangência das virtudes que o apóstolo Paulo vai descrever aqui para nós. São repetições que exalta, que ressalta um padrão abrangente de pensamento e de comportamento. Tudo o que é, diz o texto aqui. Paulo vai dizer, olha, tudo
Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, repare, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é importante aqui. Tudo sugere que cada qualidade dessa aqui deve ser integrada na vida do crente, refletindo o caráter de Cristo. Essa ideia aqui do tudo implica numa responsabilidade ativa, implica num compromisso contínuo, consciente dos valores que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui no verso 8. E diante dos desafios, irmãos, culturais que nos cercam, é imperativo que a nossa mente seja moldada, que a nossa mente seja renovada à luz das Escrituras, mantendo-se firmes na fé piedosa, incontaminável pelo mundo. Repare isso. Paulo, ao escrever aqui, ao escrever aos Filipenses, ele se dirige a uma comunidade que enfrenta uma cultura repleta de desafios morais e espirituais, semelhante ao que a gente vive hoje. E ele diz aqui, primeira situação que ele destaca, ao dizer aqui, tudo que é verdadeiro. Ele vai nos lembrar aqui da primazia da verdade, da primazia da palavra do Senhor no coração, na vida, na mente dos crentes. A verdade aqui não é uma abstração, a verdade aqui não é uma operação intelectual. Não é isso que Paulo está focando aqui, mas uma revelação de Deus, uma revelação do Evangelho, que deve impregnar a nossa mente, que deve impregnar a nossa vida. No mundo como o nosso, onde as verdades são frequentemente distorcidas ou negadas, nós somos chamados aqui, irmãos, a ancorar as nossas mentes na verdade absoluta, na verdade das Escrituras, na verdade da palavra do Senhor. É como disse John Owen, a luta contra o pecado é uma luta pela verdade. A luta contra o pecado é uma luta pela verdade. E que verdade é essa? Essa é a verdade da palavra do Senhor. Essa é a verdade revelada pelo próprio Senhor a nós. Irmãos, isso é um exemplo contraditório do que tem acontecido hoje na vida de muitos crentes que aderiram a ideologias políticas que podem comprometer princípios bíblicos. Muitos crentes se alinharam com movimentos, com partidos que priorizam ações ou comportamentos que vão contra os ensinos do Evangelho, contra os ensinos de Cristo. Essa situação, irmãos, pode levar à aceitação de práticas que contradizem valores fundamentais do Evangelho, como a dignidade da vida, como a santidade do casamento. Paulo diz aqui que esses crentes devem pensar, colocar a sua mente ativamente em tudo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a palavra do Senhor. Mas ele não para por aqui. Ele vai falar daquilo que é respeitável, daquilo que é honroso, dependendo da tradução que você tem aí. E a palavra aqui se refere a algo que possui dignidade, algo que possui santidade, aquilo que eleva a alma do crente a honrar a Deus. E veja o contraponto com aquilo que os Efésios, os Filipenses estavam vivendo. Veja como isso contrapõe com o nosso próprio tempo. Num mundo que frequentemente valoriza a frivolidade, a superficialidade, irmãos, nós somos desafiados a focar em valores que realmente importam para a nossa vida espiritual, para a nossa vida comunitária, nossa vida como igreja. Tema que sugere uma reverência que deve caracterizar a vida do crente. A moralidade
na época, aqui, os filipenses, na época do apóstolo Paulo, estava sendo questionado. E Paulo quer aqui que os filipenses vivam de forma que refletisse respeito a Deus, honra a Deus, louvor a Deus, reverência a Deus, respeito a Deus. Irmãos, olha, nós enfrentamos desafios semelhantes a do apóstolo Paulo. Enfrentamos desafios semelhantes aos crentes de Filipos. Um exemplo, a normalização da desonestidade nos negócios, a propagação da fofoca, a intriga, as calúnias, a falta de respeito pelo outro, a falta de respeito pela verdade. Paulo está contrapondo isso. Paulo também nos alerta com relação a isso. Paulo aqui nos alerta, nos exorta a sermos modelos de respeito em todas as esferas da vida, promovendo a verdade, promovendo a honra em nossos relacionamentos, em nossas interações diárias. Promover a honra a Deus, a reverência a Deus e ao outro, ao próximo, ao irmão. Paulo exorta também esses crentes e a nós a pensar em tudo aquilo que é justo. Pense naquilo que é justo. No mundo de injustiça, põe a sua mente naquilo que é justo, naquilo que vai além da retidão moral, vai além da retidão moral e inclui ações que refletem o que é devido a Deus e aos outros. Em termos de relativismo moral, é necessário a gente lembrar a verdadeira justiça é um reflexo do caráter divino. Nosso Deus é justo. A justiça é a essência da vida cristã. Sem ela, disse alguém, não temos nada. A ideia aqui dessa justiça como uma prática diária na vida dos crentes. A justiça de Deus é diferente da nossa. Muitas vezes nós buscamos soluções que satisfazem nossos interesses, satisfazem as nossas perspectivas humanas, mas Deus nos chama a agir com justiça, com equidade, com amor, com compaixão. Seja justo. Justo com o próximo. Seja justo com você. Seja justo com você. Esteja ajustado às vontades do Senhor. Como seguidores de Cristo, nós somos chamados a viver de maneira justa. A focar em tudo aquilo que é justo. Refletindo o caráter de um Deus justo. Paulo vai nos encorajar aqui a pensar em tudo aquilo que é puro. Pense naquilo que é puro. Paulo está aqui convidando os filipenses e a nós a evitar os lixos espirituais que corrompem a nossa mente, os lixos espirituais que nos afastam do Senhor. E o mundo, irmãos, repleto de impurezas. A pureza deve ser um valor central em nossas vidas. Paulo nos chama aqui a viver uma vida pura. A ideia é de pureza no coração que se recusa a ser manchado, contaminado pelas impurezas deste mundo. Pureza aqui é uma virtude. Uma virtude que é constantemente atacada por uma cultura que glamoriza a depravação. Paulo exorta que a manter a santidade em um mundo moralmente corrupto, caído,
cheio de lixo. Isso aqui poderia nos levar a reparar na pornografia, na imoralidade nas mídias sociais, na sensualidade exagerada, tanto na vida de homens quanto de mulheres, como reflexo de mentes, sabe, mundanizadas, tomadas pelas coisas deste mundo e que desvaloriza a pureza, que despreza aquilo que é puro. Irmãos, essa exposição àquilo que é lixo pode ferir a nossa integridade, pode distorcer nosso relacionamento com Deus, distorcer o nosso relacionamento com o próximo. E nós precisamos nos esforçar para cultivar a pureza em nossos pensamentos, em nossas ações. E como fazer isso? De modo para você manter puro a sua mente, este mundo contaminado, manchado, sujo de pecados, inclui aí práticas de disciplinas espirituais, a oração, a meditação da palavra do Senhor. A ideia de meditação, não como a meditação própria deste mundo, já falei isso aqui com os irmãos outras vezes. Esvaziar a minha mente. Mas a ideia de meditação é de preencher a nossa mente, de encher a nossa mente com as verdades do Evangelho, que vai tornando a nossa vida mais limpa, mais pura, ajustada com a palavra que é santa. Irmãos, ao fazer isso, nós refletimos o caráter de Cristo. Fazer isso, nós nos protegemos das contaminações deste mundo. Mas o apóstolo Paulo vai mencionar mais coisas aqui. Paulo diz aqui que devemos focar a nossa mente em tudo aquilo que é amável. Em tudo que é amável. A amabilidade que brota aqui de um coração que foi transformado por Cristo, que busca o bem do próximo. Preencha a sua mente com aquilo que é amável. Em nossos relacionamentos, devemos refletir a graça de Cristo. Devemos refletir a compaixão que nós recebemos de Cristo. Em um mundo marcado por crítica, por rivalidade, irmãos, nós somos chamados a cultivar um espírito de compaixão, de amor, de amabilidade. Há um pastor que diz que a amabilidade é a fragrância do cristianismo. Richard Baxter. A amabilidade é a fragrância do cristianismo. Todas as nossas ações amáveis podem ser um testemunho poderoso também do amor de Deus em nós. Cristo nos ensina. Essa deve ser a marca na vida dos filipenses, na nossa vida. Ao interagir, sabe, com aqueles que nos servem, aqueles que estão próximos a nós, devemos demonstrar essa amabilidade. Responder uma ofensa, por exemplo, com gentileza, mesmo diante dos conflitos. Sabe, essas coisinhas, elas podem transformar o ambiente, podem abrir portas para o Evangelho. Paulo vai concluir aqui a sua exortação com um chamado a pensar em tudo. Pensar em tudo que é de boa fama. Pense em tudo que é de boa fama.
E Paulo escreve isso num contexto em que os filipenses estavam enfrentando divisões, desafios externos e internos, lembrando a eles da importância de viverem de maneira que promovesse bem, promovesse a virtude, o bem entre eles. Eles deveriam ter boa fama, pensar naquilo que tem boa fama. E o mundo frequentemente se regozija, se alegra com escândalos, com desgraças. Nós somos chamados aqui a sermos portadores de luz. Sabe? O mundo ama aquilo que é mal. Valoriza aquilo que é ruim. Nós devemos nos apegar àquilo que tem boa fama. A boa fama aqui indica que a nossa reputação como cristão deve ser uma extensão do nosso caráter cristão. Nossas vidas devem refletir a beleza do Evangelho. A vida de um crente deve ser uma carta aberta, já dizia alguém, lida por todos. Nossas ações, nossos comportamentos devem ser dignos de respeito. Um tempo de tanto desrespeito. A gente deve perguntar se as nossas ações refletem boa reputação. No contexto aqui da igreja de Filipe, Paulo estava incentivando os crentes a viverem de tal maneira que as suas vidas se tornassem um testemunho autêntico do Evangelho, promovendo um ambiente de respeito, de honra entre os crentes, entre os irmãos. Para nós, essa exaltação permanece relevante, nos desafiando aqui a agir de maneira que glorifique a Deus. Focar aqui em tudo que é de boa fama. Nós construímos, irmãos, um testemunho coletivo que reflete Cristo em meio à escuridão do mundo, em meio às trevas. Paulo vai concluir a sua exortação aqui com um apelo. Paulo vai fazer um apelo aqui muito vigoroso, a virtude. Paulo vai concluir aqui dizendo o seguinte: se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A virtude aqui é o fruto da salvação e deve ser o padrão que orienta nossas ações. Virtude aqui nos chama a buscar a excelência moral e ética, refletindo o caráter divino em nossas ações, em nossos pensamentos. A virtude aqui, irmão, não é apenas um ideal, mas é uma prática diária que deve manifestar em todas as áreas da nossa vida. Por outro lado, Paulo fala aqui do louvor, nos lembrando da importância de reconhecermos e celebrarmos as boas qualidades, as ações que nós vemos nos outros, como forma de honrar a Deus, como forma de glorificar o nome do Senhor. O louvor aqui é uma resposta à virtude que deve ser cultivada. Não se trata aqui de um elogio superficial, sabe? Adulação. Mas de um reconhecimento profundo do que é digno de ser celebrado, a beleza, o caráter de Cristo em nós, a beleza de Cristo na vida do crente, na vida de cada um de nós. Isso deve ser louvado. Somos chamados aqui, irmãos, a uma vida em que a virtude é praticado, o louvor é direcionado. Paulo nos exorta a não apenas a contemplar a virtude,
ele quer que os crentes encarem essas virtudes. Seja marca na vida do crente. Essas virtudes sejam encarnadas em nós. Nossas vidas devem testemunhar a graça que temos recebido em Cristo. Porque essas virtudes são reconhecidas em Cristo. Mas continuando aqui a reflexão, nós chegamos a um apelo ainda mais enérgico de Paulo. Um apelo aqui à ação. Depois do verso 28, ele descrever essas qualidades, essas virtudes, aquilo que devemos pensar, aquilo que devemos focar em nossa mente, enxertar na nossa mente, na nossa alma. Ele agora vai nos exortar de modo ainda mais enérgico, a um apelo aqui em ação. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, diz o apóstolo Paulo. Paulo não está se dirigindo aqui a uma plateia passiva. Ele vai nos convocar aqui a um compromisso ativo em nossa fé. A palavra que também aprenderam sugere aqui um aprendizado que vai além de informações, de reter informações. Mas um apelo aqui é um aprendizado que provoca transformação, que muda a vida do crente, que transforma a vida do crente. Nós temos, irmãos, aqui na igreja, a oportunidade de sermos expostos ao Evangelho, mas isso, irmãos, exige de nós intencionalidade da nossa parte. Muitos desprezam essa riqueza, muitos, distraídos pelas vozes do mundo, não retêm a essência do Evangelho em suas vidas, não aprendem, porque não prestam os seus ouvidos àquilo que estão ouvindo, com a intenção de reter, de aprender. Precisamos estar atentos àquilo que tem sido dito, àquilo que tem sido pregado, àquilo que tem sido anunciado, e devemos estar atentos, com a intenção mesmo de reter o ensino. Jonathan Edwards enfatiza a importância de uma experiência viva e eficaz com a verdade, afirmando que a verdadeira religião não consiste apenas em assentir a verdade, mas em uma transformação do coração. Para isso nós precisamos ouvir com intenção, com propósito de guardar, de reter, de internalizar. O que também aprenderam e receberam, diz Paulo. Ele vai nos lembrar aqui que o aprendizado não deve ser uma experiência passiva, mas que trata-se de um processo ativo, contínuo, intencional. Veja aqui. Ele vai instruir os filipenses com relação ao que eles ouviram de mim e o que viram em mim. Aquilo que vocês ouviram e aquilo que vocês viram. Aquilo que Paulo prega, aquilo que Paulo anuncia, foi visto pelos crentes de Filipos. Paulo não apenas pregou o Evangelho ali, mas Paulo exemplificou o que ele ensinou, mostrando que as palavras precisam ser respaldadas por ações. Ele prega, os irmãos são expostos, os irmãos veem o Evangelho na vida de Paulo. Há uma coerência com aquilo que está sendo pregado e vivido. Há uma coerência entre a palavra e a ação. É um testemunho que poderoso, que
pode impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Aquilo que pregamos, aquilo que vivemos. Nossa conduta, irmãos, deve refletir a mensagem que proclamamos. Se nós não vivemos o que ensinamos, nós comprometemos a integridade do Evangelho. E as nossas ações, elas precisam inspirar outros. Que outros possam ver exemplos vivos daquilo que ouvem do Evangelho. Paulo conclui afirmando que, ao praticarmos essas virtudes, Deus capaz estará onde? 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 Deus da paz estará com vocês. O termo paz aqui é carregado de significado. O termo paz representa não apenas a ausência de conflitos, mas a presença plena e harmonia, bem-estar aqui. Para os judeus, paz envolve uma relação correta com Deus, uma relação correta também com o próximo. A paz, disse alguém, a paz de Deus é como um rio, ela flui continuamente em meio a tempestades. A paz que Deus oferece, irmãos, é aqui uma tranquilidade profunda que permeia nossas vidas, independente das tribulações que estaremos. Paz aqui não é a ausência de conflitos, mas é que em meio aos conflitos nós temos paz. É imperativo a gente refletir sobre como vivemos a paz de Deus. Quando nos comprometemos a seguir o exemplo de Cristo, a praticar as virtudes que Paulo instrui, não apenas experimentamos paz interior, mas também nos tornamos agentes dessa paz. Em um mundo marcado pela ansiedade, pelo conflito, nós somos chamados a manifestar a paz, essa paz ao nosso redor. Quando Paulo se refere aqui à paz, o Deus da paz, ele vai destacar para nós também que Deus não é apenas o autor da paz, mas que Ele é a própria fonte dessa paz. Essa paz é uma relação contínua com Ele. Essa paz não é um estado passageiro, circunstancial. A paz de Deus é uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Essa perspectiva, irmãos, é crucial para os filipenses enfrentar pressões externos, os conflitos internos. Isso mostra para nós que essa paz só pode ser encontrada em um relacionamento íntimo com Deus. Quando nos dedicamos a seguir. Quando nós seguimos, nós somos cercados por esta paz, desde o meio da tempestade. Essa paz é um testemunho poderoso deste mundo cheio de ansiedade, medos, divisões, angústias, sofrimentos. É um testemunho vigoroso de um povo que tem esperança. Uma esperança que transcende as dificuldades. Agora que nós refletimos sobre as dicas de verdades que Paulo nos apresenta aqui, irmãos, é hora da gente trazer tudo isso para a nossa vida. É hora de trazer tudo isso no nosso contexto e sair daqui desafiados a aplicar o que nós aprendemos na palavra. Eu quero considerar aqui algumas maneiras de viver essa paz, de viver essas virtudes. Irmãos, nós somos chamados aqui a crescer. Somos chamados aqui a crescer no conhecimento de Deus. Isso significa que não podemos nos contentar apenas em ouvir sermões. Não devemos nos contentar em apenas vir na igreja dominicalmente para ouvir sermões e sair como se isso
como se nós estivéssemos só abatindo o cartão. Mas a ideia aqui é que nós devemos vir com uma santa disposição para ouvir e internalizar aquilo que foi pregado, a fazer com que aquilo que foi pregado desça da nossa mente, do nosso intelecto, para o nosso coração, para a nossa alma, e faça de fato sentido para nós. É mais do que ouvir. É ouvir com desejo. É ouvir com gana. É ouvir com uma santa disposição para que, de fato, aquilo que foi pregado transforme o coração, a minha alma. Mas isso implica também que nós precisamos, irmãos, encontrar um tempo a cada dia para que a verdade do Evangelho molde as nossas vidas. Também em casa, também em nosso lar. São muitas as vozes do mundo. São muitas as vozes que fazem oposição ao Evangelho. Nós precisamos pôr a nossa mente na verdade do Evangelho. Fazendo assim, nós estaremos fortalecidos em nossa fé. Isso vai nos ajudar também a superar o dia mau, a superar as aflições. Mas há uma outra aplicação aqui, irmãos. E nossas vidas devem refletir a integridade da mensagem que proclamamos. Nossas vidas falam, irmãos, tão alto quanto as nossas palavras. Possamos examinar nossas ações e nos perguntar: estamos vivendo de maneira que honre a Deus? Faz sentido para mim? Faz sentido para a minha vida? Aquilo que eu tenho sido exposto dominicalmente, aquilo que eu tenho lido, meditado nas Escrituras, tem feito sentido para mim? Faz coro com a minha vida? Será que a palavra faz coro com a minha vida, minha prática, meu comportamento? Vou fazer uma última aplicação aqui. Que nos aponta para o Deus da paz. Falarmos aqui sobre o Deus da paz, irmãos, eu quero convidar você a sentir o peso dessa mensagem. Para aqueles que já se renderam a Cristo, essa paz, irmãos, é um bálsamo que traz esperança, que traz alegria, mesmo nas tempestades da vida. É uma paz que nos garante um futuro glorioso na presença do Senhor. Mas atenção. Eu quero falar diretamente, você que está aqui, mas talvez viva em inimizade com Deus. Você pode estar presente na igreja, ouvindo as verdades do Evangelho, mas sua mente pode estar cheia de tudo que é contrário ao que Paulo ensina. A mentira, a desonra, a injustiça, a impureza, o ódio, a crítica, pode estar tomando conta dos seus pensamentos. E essa falta de paz que você sente, irmão, é um sinal alarmante de um relacionamento rompido, quebrado com o Senhor. Este apelo é urgente, tanto quanto necessário. Rogue a Deus. Rogue a Deus para que essa inimizade não continue a dominar a sua vida, não continue a dominar a sua mente. Clame a Deus com fervor: Senhor, não permita que essa inimizade continue em mim. Ajuda-me a desviar minha mente das coisas terrenas e a focar em tudo que é verdadeiro, respeitado, justo, puro, amado, de boa fama. Rogue para que o Espírito Santo transforme o seu coração, renove a sua mente, as suas intenções.
rogue para que você de fato abrace Deus da paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando Paulo menciona aqui o Deus da paz, ele nos lembra que essa paz não é apenas uma sensação temporária, mas é um vislumbre daquilo que está por vir. Essa paz aqui, João extrapola essa sensação temporária. Irmãos, para aqueles que se renderam a Cristo, há aqui uma promessa gloriosa de um futuro repleto de alegria e plenitude. Essa paz que experimentamos agora é um prenúncio da harmonia perfeita que nos aguarda na eternidade. Imagina um lugar sem dor, sem tristeza, sem conflito, um lar eterno na presença de Deus, onde a paz de fato reina absolutamente. É isso que aguarda os crentes. A glória futura da paz não é apenas um conforto para nós. A glória futura da paz é uma realidade transformadora que deve nos motivar a viver com esperança aqui, agora. Possamos, irmãos, como igreja, como comunidade, viver a luz dessa glória futura. Cada dia seja para nós uma preparação para a eternidade. E a paz de Deus será a nossa herança eterna. Possamos viver essa realidade. Possamos viver na realidade desta paz. Que possamos vivê-la neste mundo que desesperadamente precisa do Senhor. Possamos viver esta paz. Possamos abraçar essa paz. Que possamos nos casar com essa paz. Essa paz é Cristo. Essa paz que é o Senhor. Que essa paz inunde nosso coração, a nossa alma. Vamos orar?